Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula gravada. O tema vai ser os golpes dos anos 30, o Estado Novo e o Brasil entre guerras. E o vídeo vai ser disponibilizado no canal do curso preparatório Luísa Maia. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês. Vamos dar continuidade. Bom, inicialmente, é importante a gente pensar sobre, tratar sobre o pensamento autoritário do Brasil. Como a gente viu em aulas anteriores, na aula anterior, inclusive, sobre o nazifascismo, né? Essa questão do autoritarismo, do totalitarismo, é algo que começou a ganhar contornos e importância, especialmente após a crise de 1929, porque criou-se uma oposição muito grande a democracias liberais, porque com a crise de 29 começou-se a ter um temor de que o liberalismo econômico, né, ou seja, a prática de que o Estado não intervém, de que deixa os empresários, a população regular, né, o comércio, regular a economia em geral, percebeu-se que isso existe um perigo muito grande nisso, né, de que o Estado deveria, de alguma forma, atuar na regulação da economia. Né? E nesse momento, gente, não é que se confundia de maneira ingênua, tá? Mas se fundia essa regulação não só na política, não só na economia, mas também nos hábitos. A gente vai ver um pouco sobre isso, né? A gente tem que pensar que nesse momento essa posição liberal política ela refletia de uma forma, né? Aqui eu estou simplificando, a gente está simplificando, mas ela refletia de alguma forma nos hábitos sociais das pessoas. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso para frente. Certo. E, como eu ia dizendo, essa questão do autoritarismo, ela se coloca como uma alternativa ao liberalismo. Essa possibilidade do Estado ajudar a regular a economia não foi pensada somente com autoritarismo. Como a gente disse anteriormente, por exemplo, na Suécia, surgiu a democracia social, não é? Ou seja, uma ideia de que o Estado ele ajuda na regulamentação, não intervendo brutalmente, bruscamente, né? Mas ele tenta favorecer, ele tenta ajudar aqueles grupos que são menos favorecidos, né? A população, trabalhadores, pobres, mas ele, ao mesmo tempo, ele regula e ele tenta criar um ambiente interessante tanto para as elites quanto para os trabalhadores, certo? E outros grupos, certo? Bom, mas como a gente viu anteriormente, várias ideologias de extrema-direita ganharam força, várias outras alternativas de esquerda também, né, a partir da Revolução de 1917, e como A a gente Revolução de 1917 da na Rússia. Rússia, isso, e como a gente viu, a Rússia criou um sistema para tentar fazer com que a revolução acontecesse em outros países. Né? Ao mesmo tempo, essas alternativas de extrema-direita, nazifascistas, por exemplo, como a gente viu anteriormente, elas ganharam prestígio em vários países. Né? Percebam que nesses dois espaços existe uma intervenção do Estado bastante dura, né? Bastante intensa, né? Uma centralização política, né? Portanto, a figura do ditador, né? Como aquele que detém o maior poder. Mas como a gente viu anteriormente, existe espaços diferentes, né? Para as elites, para os trabalhadores. Quando eu estou mostrando esses dois pontos, eu não estou tentando dizer que são iguais, semelhantes, não estou tentando fazer paralelos, né, entre regimes de extrema esquerda e extrema direita. Como eu já disse anteriormente, no caso da Revolução Russa, por exemplo, na Rússia, né, era um governo voltado para os trabalhadores, para os grupos operários, para os grupos trabalhadores rurais também. E também foi um regime, mas também foi um regime bastante violento. Não estou tirando todos os problemas que estão associados, né? Absolutamente não. Como eu disse anteriormente, houve inclusive campos de concentração de trabalho esforçados, né? Mas na extrema direita, por definição, esses governos nazifascistas, eles querem exterminar determinadas oposições políticas e eles possuem, por definição, ideologias genocidas. Né?
então estão associados a extermínio de grupos que eles consideram inferiores, né, tanto racialmente, né, como grupos políticos, né. Os comunistas foram brutalmente perseguidos e assassinados nesses regimes, né. Bom, então, nesse contexto, como a gente está mostrando, existe uma efervescência política muito grande. No Brasil, começa uma parte da elite começa a ficar bastante desconfiada ali no final dos anos 20, né? Especialmente com a crise em 1929, que teve impacto no mundo, no Brasil não foi diferente. Vários, aqui a gente possuía principalmente uma elite rural, as elites industriais estavam começando a se formar, mas muitos industriais faliram, muitos daqueles das elites rurais faliram. Com isso, vários trabalhadores ficaram desempregados. Como a gente disse anteriormente, estava tendo uma efervescência, vários grupos de trabalhadores que estavam exigindo direitos, né? Isso era uma demanda que estava acontecendo de forma muito geral em vários países, especialmente no Ocidente, né, que foi intensificado com a Revolução Russa de 1917, né, a tensão a esses grupos e como esses grupos trabalhadores eles passaram a exigir seus direitos. Então, o que acontece? Em 1930, uma parte das elites elas rompem, né? Elas rompem com aquela estrutura anterior que a gente viu na aula anterior, de que existia uma certa alternância de poder, especialmente entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, né? Porque começa a ter uma busca por deslegitimar como funcionava a República até então, né? Então, como a gente já estudou, existia fraude eleitoral, existia as elites agrárias, principalmente, elas tinham muito poder, os coronéis tinham muito poder, as eleições eram feitas de forma muito fraudulenta, e apesar de todos esses problemas, existia um sistema republicano que funcionava muito precariamente e uma democracia que funcionava de forma muito precária. No entanto, isso foi usado em 1930 por parte das elites que estavam tendo menor participação, né, nessas alternâncias de poder, especialmente no Rio Grande do Sul, foi usado como uma desculpa para poder legitimar esse golpe, para dar este golpe. Então, eles diziam isso. Essa república ela é fraudulenta, ela não funciona. Vamos propor um outro tipo de governo, outro tipo de regime. Sim, os poderes locais, né, os coronéis são muito mais fortes do que o Estado, então vamos destruir essa estrutura, não é? Só que eles usaram isso para poder dar um golpe centralizado, né? um golpe de Estado profundamente autoritário. A gente tem que lembrar que, né, dentre os apoiadores desse novo governo, né, desse novo regime, estavam os tenentistas, que a gente viu na última aula gravada. Os tenentistas, eles defendiam esse poder cada vez mais centralizado. E, né, como qualquer ditadura se baseia a centralização do poder diretamente na figura do ditador. Essa é uma consequência que a gente tem, inclusive, na nossa atualidade, né, uma das inúmeras consequências de centralizar um poder, né, federal na figura exclusivamente do presidente, o que não acontece na nossa forma de democracia. Certo. A gente não vai entrar nisso nesse momento, eu só queria trazer esse paralelo para vocês. Então, as características são essas. Existiam partes das elites que tinham menor participação no poder que organizaram esse golpe, especialmente no Rio Grande do Sul. Parte das elites que faziam parte do governo, elas queriam uma radicalização, né? Elas queriam um governo que fosse mais centralizado, mais autoritário, mais controlador. E, especialmente parte daquelas elites que não acreditavam mais na forma como funcionava a democracia liberal. Como a gente disse, ela entrou em crise, entrou em questionamento muito grande com a crise de 1929. E essa outra característica que eu mencionei agora há pouco, existia uma ideia de que essa república anterior ela era fraudulenta, era oligárquica. Ao mesmo tempo que é importante lembrar, gente, né, pensar junto, né, com essa
com essas modificações políticas que acontecem nesse momento, né, que a gente está trazendo aqui para vocês, que o regime anterior também não deixava de ser autoritário. A gente tem que lembrar que ele dizia respeito a uma determinada elite e dane-se os demais grupos no restante da sociedade. Isso é uma forma diferente de autoritarismo, mas ele está aí. Sim, como a gente fez a diferenciação na aula sobre nazifascismo, autoritarismo e totalitarismo são coisas diferentes. Né? Então, um governo democrático podem ter diversas figuras, inclusive o presidente, sendo autoritárias. Né? Mas no totalitarismo é aquela figura onde está focada no líder, né, no ditador, né, o começo e o fim das palavras. Né? Ele manda e desmanda. E geralmente se destrói todo o sistema político de representação política, e é exatamente isso que acontece nos anos 30. Existia, com o golpe de 30, estabelece-se a destruição dos partidos, o Vargas ele é escolhido por essas elites para liderar, né? Destrói-se o sistema de representação. O que é isso? Né? A população não podia mais eleger representantes. Né? O Vargas ele retira os governadores dos estados e coloca interventores, era esse o nome. Ou seja, ele escolhia pessoas para ir lá e governar a cada um dos estados, né? Para que o poder tivesse diretamente na mão dele, os interesses dele, da elite que apoiava ele, fossem estabelecidos nesses estados. E é sempre importante a gente lembrar, né, o que a gente chama de promiscuidade, né, ou seja, uma relação íntima, excessivamente íntima, que houve desde a instalação da República, em 1889, e aqui não é diferente, né, entre as elites e os militares. Né? O próprio Vargas, ele faz isso de forma muito íntima. Né? Os militares, eles já têm vários grupos de militares, apesar de não serem homogêneos, ele sempre diz isso, né? As coisas são mais complexas. Né? Mas vários grupos militares apoiaram esse golpe, ajudaram no golpe, estavam diretamente ali associados com o Vargas e fizeram parte, ocuparam vários cargos no governo. Bom, o que acontece? Como a gente já trabalhou numa aula anterior, né, sobre qual é a crise, né, que vai ocupando isso, mas como a gente pode estabelecer, basicamente uma crítica às oligarquias e uma crise do liberalismo democrático, né? E uma certa tendência que aconteceu no Ocidente em vários países de adotarem esses sistemas de centralização política, né, de ditaduras. Bom, então existiam vários grupos que começaram a querer estruturar uma outra possibilidade. O golpe de 30 se dizia querer transformar essa realidade, criar voto secreto, criar uma maior diversificação da economia para não ser dependente somente do café, criar educação pública obrigatória. Mas, como eu estou dizendo, existiam grupos diversos que faziam parte dessas elites. Outros, eles queriam uma manutenção do sistema, daquele próprio sistema oligárquico. Né? Então, o que estava acontecendo é que existia uma disputa no próprio governo provisório das pessoas que compunham esse governo que deram esse golpe de Estado, certo? E elegeram o Vargas como ditador. O Vargas ele passou a governar por decretos, suspendeu a Constituição. Isso é importante dizer. No entanto, quando ele retirou os governadores e colocou interventores, ele irritou bruscamente algumas elites, especialmente as elites paulistas, que boa parte delas estava associada não somente ao café, mas também ao início da burguesia industrial. E o Vargas ele criou uma espécie de oposição, por parte desses grupos. Sim, esses grupos começaram a se opor ao governo varguista, né? Porque eles estavam absolutamente irritados, porque o Vargas ele enfraqueceu o poder dessas elites locais em São Paulo, né? Para favorecer os interesses dele e dos grupos que apoiavam ele, Vargas. Dentre eles, os militares. Com isso, uma parte dos próprios grupos das elites paulistas, que até então apoiavam Vargas, começaram
a querer que houvesse uma Assembleia Constitucional, né? Que o Vargas fosse deposto, que criasse logo, restaurasse logo a democracia. Uma democracia que ela tivesse características liberais, né? Ou seja, de manutenção de uma economia que tivesse certa liberdade para se regular, mas que, ao mesmo tempo, o Estado ele ajudasse essa economia a funcionar para que não acontecesse crises semelhantes como aconteceu em 1919, né? Em 29. Essas elites, elas tinham essas demandas para que o Estado protegesse os interesses econômicos delas. Como ainda acontece, né, gente? Quando aperta a crise, né, os grandes empresários, eles recorrem ao governo para suprir os déficits que essas empresas se encontram. Né? Nessa situação que a gente está vivenciando agora, não foi diferente. Sim. Bom, então vamos dar uma pausa em toda essa efervescência política, né, que está acontecendo, para tratar de uma questão muito importante, que são os direitos dos trabalhadores. Já isso vai ser mais intenso no Estado Novo, né, que é um outro golpe que acontece em 1937, mas ali no governo provisório do Vargas, né, de 1930, isso até 1934, já acontece essa certa ideia de que o Vargas ele concedia no governo, ele concedia direitos aos trabalhadores, né, que ele tinha uma relação paternalista, bondosa, generosa de dar aos trabalhadores direitos. Inclusive, a imagem do Vargas que ficou para muitos desses trabalhadores, ouso dizer para uma maioria esmagadora desses trabalhadores, a imagem de pai dos pobres. Exatamente. Que foi intensificada, né, no Estado Novo também, mas aqui já começou a ser criada. Se vocês conversarem com, né, as pessoas mais idosas das famílias de vocês, né, se vocês tiverem essa oportunidade, tentem perguntar como que era nesse período, né? Qual que é a memória que essas pessoas têm, né, desse período e da figura do Vargas. Exatamente. Bom, portanto, como a gente já disse anteriormente em outras aulas, já antes desse golpe de 30, né, já existia uma disputa muito grande, uma organização muito grande entre os trabalhadores, especialmente os trabalhadores urbanos, para que direitos fossem concedidos a eles. Isso era uma tendência comum que estava acontecendo no Ocidente, como a gente já mencionou, né, especialmente com a Revolução de 1917 na Rússia, né, começou-se a ter uma intensificação dos trabalhadores buscarem seus direitos. Né? Bom, eu vou ler para vocês o que a gente escreveu aqui, porque eu acho que condensa bastante o que aconteceu, quais direitos foram criados, né, e como essa situação acontecia no Brasil. Por que isso acontecia? Quais direitos e por que esses direitos foram conquistados? Bom, houve a criação do Ministério do Trabalho, portanto, né, a regulamentação de como o trabalho poderia acontecer, né, entre os empregadores e os empregados. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e da Justiça do Trabalho. A partir dela, né, dessa instituição, foi criada a intervenção nas relações de trabalho, limitação da jornada de trabalho, regulamentação do trabalho feminino infantil, pagamento de horas extras, férias, pensões, aposentadorias e salário mínimo. Não podemos esquecer que tudo eram demandas dos trabalhadores há mais de uma década. No entanto, essas leis, perdão aqui, no entanto, estavam destinadas a trabalhadores urbanos, né? Portanto, é importante a gente lembrar, como a gente disse anteriormente, essa elite urbana, industrial, estava começando a adquirir mais poder, a adquirir mais espaço. Seria um incômodo muito maior se essa legislação ela tivesse focada, ou se ela fosse destinada também aos trabalhadores rurais. Então, sempre percebo essas sutilezas. Né? Isso também faz parte dessas negociações. Boa parte dos trabalhadores rurais tinham mais dificuldade de se organizar em sindicatos, em greves. Uhum. Bom, os sindicatos, enquanto associações, são ferramentas importantíssimas para essas organizações dos trabalhadores, tá, gente? É através dos sindicatos que era possível organizar greves e demandas gerais por parte desses trabalhadores. Então, os sindicatos aqui,
são espaços importantíssimos, né? Sindicatos e outras associações. Sim, estes trabalhadores urbanos, em especial, pressionavam o governo através de greves, sindicatos e outras organizações. A regulamentação do trabalho e os direitos dos trabalhadores era parte de uma tendência internacional de negociação diante das pressões dos operários. É importante lembrar também que, até então, o trabalho braçal era desvalorizado, especialmente por ser associado à escravidão, que havia sido abolida há poucas décadas. A gente não pode esquecer disso. Portanto, o Estado não concedeu generosamente esses direitos, mas são resultados de muitas disputas e negociações para que fossem evitadas maiores animosidades ou revolução por parte dos trabalhadores. Então, essa negociação era importante. E essa compreensão, essa ideia do Estado de tentar apresentar aquilo como um presente, como algo que o Estado bondosamente entregava, era uma forma de tentar fazer com que os trabalhadores tivessem simpatia pelo próprio governo. Não só simpatia, mas controle também. Sim. Porque a partir do momento que o Estado oferece, né, teoricamente, né, aparenta oferecer esses direitos para esses trabalhadores, ainda estava no poder deles, né, do Estado, oferecer direitos que iriam ser conquistados de qualquer forma, né? O ato de presentear, né, de parecer presentear os trabalhadores, era para, inclusive, manter esses sindicatos e essas greves sob controle para que não prejudicassem essas elites que estavam por trás também do governo. Mesmo assim, portanto, né, a concessão, entre aspas, de direito foi utilizada como parte da propaganda do governo, atribuindo a Vargas a imagem de pai dos pobres ou dos trabalhadores. É importante a gente pensar também, gente, que o Vargas, ele é uma figura, né, a primeira figura no Brasil de caráter populista, né, que é o quê? Que é essa figura que parte de base, a base de apoio deles são as camadas sociais menos favorecidas. Então, o Vargas, ele inicia, né, essa série de figuras populistas no Brasil. Sim. A gente não pode esquecer que, como a gente disse, havia o governo Vargas, especialmente no início, durante o governo Vargas, nos anos 30 e no Estado Novo, no final dos anos 30 e nos anos 40, tinha relações, tinha certa simpatia com governos nazifascistas. E nesses governos, a regulamentação pelo Estado, de forma muito centralizada e controlada, ao mesmo tempo que parecesse que o Estado é que concedia bondosamente esses direitos, era uma forma da propaganda, do governo fazer propaganda de si mesmo, ao mesmo tempo estabelecer esse controle. Né? Ao mesmo tempo que oferecia um líder clamado pelo povo. Exatamente. Né? A propaganda nesse sentido, né? de adesão, né? e adoração dessa figura do líder. Né? Como a gente estudou, é uma das características do totalitarismo. Sim, e isso vai ser muito importante, né, quando a gente adentrar o tema de Segunda Guerra Mundial. Sim. Bom, dando continuidade nessa questão do trabalho, né, houve a criação de sindicatos pelo próprio governo. O governo ele estabeleceu que só poderia haver sindicatos regulamentados por ele. Qualquer sindicato que não fosse assim era ilegal. E só poderia haver sindicatos por uma categoria profissional, certo? Então, não poderia ter mais de um sindicato para uma determinada atividade, né? Têxtil, por exemplo. Então, isso fazia com que o governo pudesse fazer de forma mais eficaz esse controle. O próprio governo regulamentava quem ia ser eleito para as diretorias, podia indicar um interventor, né? Ou seja, podia indicar alguém que fosse lá para administrar. É sempre importante a gente desconfiar, gente, de líderes em quaisquer instituições, inclusive instituições de educação, que não são eleitos pelas próprias pessoas daquela instituição. Então, aqui a gente está vendo, né, o problema de líderes sindicalistas que não eram elegidos pelos próprios operários. Isso a gente pode
traçar, né, paralelos para a gente entender o nosso presente e entender por que a indicação de reitores de universidades e instituições públicas indicados pelo presidente, ou então presidente, é prejudicial à própria instituição. Aquela pessoa está querendo defender direitos de quem... direitos não, perdão. Demandas de quem o colocou naquela posição, não a quem pertence, as pessoas a quem aquela instituição favorece, que são os profissionais ligados a ela. Aqui, no caso, são os sindicatos. Sim. Era proibida a união desses sindicatos, inclusive, né? Então, eles não poderiam se unir para fazer uma demanda, e eles eram proibidos de fazer propagandas, política religiosa, ideológica. Então, percebam que, ao mesmo tempo que também foi criado sistemas de serviço para profissionalizar esses trabalhadores, tanto industriais, no comércio, foi criado sistema de saúde, um sistema de educação. O próprio sistema de educação era uma forma de fazer propaganda do Estado, da política do Estado, certo? Então, percebo que existe uma negociação entre as demandas dos trabalhadores, ao mesmo tempo que tenta desmobilizar a capacidade dos trabalhadores de se organizar contra o governo, certo? Então, tenta conter a capacidade de oposição que os trabalhadores podem criar ao governo, ao mesmo tempo que atende algumas demandas, de forma a parecer que foi o governo que concedeu bondosamente. A ideia é fazer parecer que não são demandas que estão sendo atendidas, mas que o governo que está dando esses direitos. Entende? Então, isso é muito importante. E como a gente já disse anteriormente, essa era a forma como vários governos, vários totalitarismos fascistas agiam, né? A gente não pode esquecer que em qualquer estado, extrema-direita, extrema-esquerda, democrático, as pessoas trabalham e as pessoas elas têm demandas. Então, existem formas em cada um desses regimes de gerir isso, né? Então, as pessoas realizam essas demandas e essas demandas são recebidas de formas diferentes, né? Em governos totalitários, como esse, elas são, ao mesmo tempo, controladas, oprimidas, reprimidas, né? Os trabalhadores exigem, né? Então, algumas pessoas tentam dizer que, pelos governos Vargas, agora nos anos 30, depois do Estado Novo, ou na democracia, quando ele é eleito, por ele ter associação com os trabalhadores, que seria, por exemplo, um totalitarismo de esquerda, o que é absolutamente equivocado, mentiroso. A gente não pode esquecer. A gente está aqui no começo do século XX. Como eu já disse anteriormente, a extrema-direita relacionada à estatização, relacionada à regulamentação do trabalho, era algo comum. Uhum. Hoje em dia, a gente vê estatização e direitos relacionados ao trabalho como algo sempre associado à esquerda. A questão é como isso acontece, certo? Aqui, como a gente está vendo, isso acontece a partir do controle, a partir da destruição da oposição, uhum. Né? Então, é importante a gente lembrar, galera, que as esquerdas de hoje não são as mesmas das esquerdas dos anos 30. Né? São mobilizações, né? São partidos muito distintos. A gente pode traçar paralelos, mas eles não são iguais. A gente pode pensar o nosso presente a partir do passado, tá? Orientando, né, os estudos do passado, orientando a gente para que a gente entenda o nosso presente. Mas a gente é muito complicado a gente sair do nosso presente e simplesmente achar que é a mesma coisa do passado. Sim. Isso não acontece. Sim. Nesse momento específico, opções de extrema esquerda e direita são criadas como alternativas ao liberalismo, certo? Portanto, são formas do Estado ser mais presente na economia, necessariamente, certo? Essa é a forma como isso aconteceu naquela situação. E tantos governos de extrema esquerda ou direita, ou aqueles que estão entre isso, precisam gerenciar os trabalhadores. A diferença é que governos nazifascistas, eles fazem isso através da propaganda, do controle, da opressão. Certo? Bom,
voltando, antes da gente tratar dessa questão dos trabalhadores, voltando às questões que a gente estava tematizando, o governo Vargas, ele colocou um interventor de São Paulo que é contrário aos interesses das elites industriais e agrárias de São Paulo. São Paulo tinha uma participação econômica muito intensa, né, no país. Portanto, essas elites elas começaram a fazer oposição ao governo e exigir uma constitucionalização, né? Ou seja, que os direitos democráticos fossem retomados, que houvesse uma Assembleia Constituinte, que uma nova Constituição fosse escrita e que pudesse haver eleições presidenciais, dos governadores, de deputados, de senadores, né? Que um parlamento pudesse ser criado novamente. Então, no meio disso, né, no meio dessa exigência, aconteceu uma guerra, literalmente, uma guerra civil, né? Em 32, o Vargas ele criou, ele renomeou um outro interventor para São Paulo que fosse um pouco mais simpático aos interesses das elites paulistas. Não porque ele era bonzinho, tá, gente? Lógico. Isso tudo era para manter o controle e se manter no poder. Sim, mas ao mesmo tempo, essas exigências assustou, né, o governo, que aos poucos foi recuando, foi tratando da possibilidade de acontecer uma Assembleia Constituinte, de haver eleições diretas, até mesmo ampliar os direitos políticos para as mulheres, para elas poderem votar, né? Da criação da justiça eleitoral, do voto secreto, né? E essas eleições foram marcadas para 1933, certo? Em 32, eclodiu o movimento conhecido como Revolução Constitucionalista. E vários setores das elites do café, da indústria, da classe média de São Paulo, durante 3 meses, literalmente se armaram. Parte da indústria começou a criar armas em São Paulo, né, para poder resistir contra o governo central, né, a ditadura do Vargas. Vários foram presos, se exilaram, e o governo reprimiu duramente e conseguiu impedir, conseguiu acabar, né, com essa revolução constitucionalista. E o governo fez uma propaganda, inclusive que durou por muito tempo, de que, na verdade, essa revolução constitucionalista foi uma tentativa das oligarquias resistirem à modernização, né, às benesses que o novo governo estava trazendo, que era uma resistência da República Velha de se manter viva. E isso, percebam, isso é uma narrativa de propaganda daquele governo contra seus opositores, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode romantizar, né? Essa revolução constitucionalista, ela não aconteceu porque essas elites paulistas eram absolutamente democráticas. Pelo contrário, elas defendiam seus interesses, né? Seus interesses que não estavam colocados nesse governo Vargas, né? Que estava colocando eles à parte, né? Que estava deixando eles fora, né, do jogo, de boa parte do jogo político. Bom, as eleições para Constituinte aconteceram, apesar de ter sido reprimida essa revolução. O governo ele arrefeceu, criou uma estratégia para poder acontecer essas eleições. Foram eleitos deputados, né, para criar a nova Constituição, além de 40 representantes dos sindicatos. E essa nova Constituição ela garantia instituições liberais, democráticas, ao mesmo tempo que ela permitia que o Estado intervesse. Percebam, né, o clima político e econômico do momento. A ideia de que o Estado ele tem que participar, né, da gestão econômica para que não acontecesse crises econômicas terríveis como aconteceu em 29. E essa é uma atitude, gente, que é compartilhada também por governos totalitários, né, como já, né, o professor Cleiton já apresentou na última aula ao vivo. Sim. Bom, então, aconteceu em 34 essa eleição, só que nas negociações, das disputas políticas entre o governo e a criação da Constituição, apesar dela determinar que devesse haver eleições indiretas, né, ou seja, né, que a população devesse eleger o presidente, se estabeleceu ali que na transição o primeiro presidente poderia ser eleito pelo parlamento. E o próprio parlamento, que deveria representar esses interesses
da população, das elites em geral, acabou elegendo o próprio Vargas, né? Nessas disputas políticas, percebo como elas são complexas. Esse governo constitucional foi de 34 a 37. Percebo que foi um período muito curto. Alguns chamam esse período de Segunda República Brasileira, certo? Bom, durante esse período, começou a ter um fortalecimento de outros grupos de grupos de esquerda. Como a gente disse anteriormente, né, essas alternativas de esquerda também começaram a surgir, né? Inclusive a alternativa comunista. Passou a não ser mais ilegal a criação de partidos, e o Partido Comunista do Brasil ele foi criado, ele começou a ganhar poder no sentido de ele começou a conseguir organizar e ter a simpatia de diversos grupos de trabalhadores. Também a Aliança Nacional Libertadora, né, que teve a grande participação do Luiz Carlos Prestes, ela começou também a ter uma relevância muito grande na organização dos trabalhadores. E todos esses grupos, percebo, se colocavam contra o liberalismo, né? Se colocavam a favor dos interesses dos trabalhadores, né? Eles se colocavam contra o governo varguista, né? Bom, mas existia um certo temor, um grande temor, na verdade, das elites de que esses grupos tomassem o poder, né? Como já tinha acontecido na Rússia. Sim. Então, o que aconteceu é o seguinte, começaram a ter algumas pequenas insurreições de militares, acreditem, militares que tinham simpatia com algumas das ideologias comunistas, em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro, né, que o Luiz Carlos Prestes, essa do Rio de Janeiro, ele participou intensamente. O governo começou a reprimir duramente, né, essas insurgências. E, com isso, foi proibida a ANL, né, que é a Associação Nacional Libertadora, e o próprio Partido Comunista. Eles foram extintos. Sim. E criou-se um sentimento, um medo comunista muito grande, tanto entre civis e militares, né? No interior dos grupos militares, foi criando uma aversão muito grande a esses outros militares, ou mesmo civis, que tivessem simpatia com o comunismo ou outras ideias de esquerdas. Então, vejam bem, nesse momento, se todos esses setores que, né, poderiam estar mais ou menos divergentes entre si, se unem contra uma ameaça comunista. Um medo. Exato. Um medo que não tinha esse potencial. Né? Várias pesquisas científicas já demonstraram isso. Né? Então, essa ameaça comunista é uma ameaça fantasma. Né? Ela só existe no campo de fomentar o medo. E o medo, gente, é um sentimento muito poderoso. Sim, com certeza. Ele leva as pessoas a cometerem atrocidades. Sim. É claro, existiam grupos que tinham interesse, sim, revolucionário, existiam grupos, inclusive o próprio Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, eles participaram eles foram até a União Soviética, participaram da ação internacional de criação de outros governos comunistas. Existia, sim, esse interesse, existia esses grupos que se organizavam para criar essa estrutura, e é lógico, né, isso não justifica absolutamente nenhum tipo de repressão violenta como aconteceu. Aconteceram torturas, prisões e assassinatos. E com esse medo do comunismo fez com que as elites apoiassem cada vez mais o governo Vargas, né, que agora supostamente ia conduzir uma democracia, e eles apoiaram cada vez mais o governo Vargas para que reprimisse duramente as ideias de esquerda, especialmente os comunistas. E é nesse contexto que acontece o golpe de 37. Após a insurreição comunista, né, que aconteceu em 1935, né, que esses grupos em Natal, no Recife, no Rio de Janeiro, de militares fizeram uma revolta, o Congresso fortaleceu ainda mais o poder do Vargas, né, com medo de que esses grupos tivessem algum sucesso na Revolução Comunista. E eles permitiram que o Vargas atuasse de forma cada vez mais violenta, repressiva contra esses grupos.
Quem iria impedir? Não é? Não é mesmo? As elites, as forças armadas e parte da sociedade civil, né, intelectuais, inclusive trabalhadores, né, que eram simpáticos ao Vargas, porque tinham aquela imagem que ele que concedia esses direitos, apoiaram essa centralização novamente do poder do Vargas em reprimir o comunismo. Ainda que os estados tivessem voltado a ser governados, ainda que os estados, supostamente pela nova Constituição, devessem ter governadores eleitos, né, fosse necessário a eleição de deputados. Com essa centralização do poder do Vargas, esses estados voltaram a ter interventores. Foi novamente suspendido a representação política democrática, ou seja, os partidos políticos não existiam mais, não existia mais parlamento municipal, estadual, federal, né, a população não podia escolher suas lideranças, e cada vez mais o Vargas foi se aproximando de setores de extrema-direita, inclusive dos integralistas, que eram literalmente uma forma de nazifascismo no Brasil. Né? Muitos deles, inclusive, eram antissemitas. Muitos deles defendiam a violência e o extermínio de toda e qualquer oposição. Extermínio, quando a gente diz isso, é assassinato mesmo. Né? O Vargas se aproximou desses grupos para que ele conseguisse dar um golpe, e como a gente está vendo, teve o apoio de grande parte da sociedade. Após isso, para evitar essas oposições, né, o Vargas também reprimiu e destruiu os integralistas. Bom, primeiro de tudo, por que a gente chama esse período de Estado Novo, né, a partir desse outro golpe do Vargas em 37, entre 1937 e 1946, e anterior a 1930, é muito comum nos exercícios, livros didáticos, que a gente trate de República Velha. Porque esse governo, ele se via e propagava a ideia de que ele era moderno. Era uma propaganda desse governo. Como a gente já disse na aula anterior, a República Velha, a Primeira República passa a ser vista como República Velha desde algo então. A ser superado. Sim, como algo a ser superado. Bom, a partir disso, as relações de trabalho voltaram a ser muito semelhantes com eram a partir do golpe de 30, né? Até começou a ter sindicatos controlados pelo governo, e como Mas, em contrapartida, né, teve retrocesso nos direitos políticos e civis. Exatamente, né? Então, assim, se esses direitos dos trabalhadores estavam continuando a ser concedidos, né, concedidos por causa da própria pressão que os trabalhadores tinham feito há muito tempo, e porque o governo percebeu que conseguir essa base civil, né, esse apoio dos trabalhadores era importante, né? Ou seja, conceder os direitos, fazendo propaganda do próprio governo, dizendo que o Vargas era um pai dos pobres trabalhadores, que ele que bondosamente dava como presente isso. Então, o governo percebeu que essa era uma forma de criar uma manutenção do seu poder. Só mais um detalhe que eu quero dizer é o seguinte, o governo, para esse golpe, o governo criou uma mentira, uma falácia, dizendo que existia um plano comunista de dar um golpe para tomar o poder, que estava extremamente estruturado e que era necessário dar esse golpe para impedir. O governo usou desse medo, né, que já vinha sendo construído contra os comunistas, para criar uma fake news, gente. Exatamente. E essa fake news se chama Plano Cohen. Cohen. Esse documento foi divulgado como se fosse uma organização muito clara entre os comunistas para dar o golpe. Mas é um documento falso, criado pelo próprio governo para poder instigar ainda mais o medo das elites militares, políticas e industriais do país e de parte da sociedade civil para apoiar o golpe do Vargas. Exato. Criado em conluio com a inteligência, né? A gente vê muito essa ideia de inteligência, agência de inteligência, né? Como a CIA nos Estados Unidos, mas no Brasil também tinha, né? Então, a inteligência brasileira também estava por trás disso para poder manter o Vargas no poder. Sim. Isso tudo faz parte de uma trama, gente, de interesses muito complexos, tá? A gente não... Mesmo se a gente tivesse um tempo ideal, né, ao longo de um ano letivo para abordar isso, a gente não teria como
esgotar essa trama de interesses. A gente só quer que vocês tenham em mente que qualquer aspecto político, seja no passado ou no presente, ela envolve interesses de setores diferentes, setores múltiplos, que vêm de lugares diferentes e grupos sociais muito distintos. E que não são homogêneos. Né? Pode ter um interesse mais intenso, maior, mas, como a gente viu anteriormente, parte daqueles que apoiaram o próprio golpe em 30 queriam que o governo desse mais atenção aos trabalhadores, que houvesse uma educação pública de qualidade. Né? Então, não existe uma homogeneidade. Bom, o fim do Estado Novo, ele aconteceu justamente porque, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 44, perdão, passou a ter um novo prestígio da democracia no mundo. Aquela percepção de que aqueles governos extremamente centralizados de extrema-direita foram muito violentos, repressivos, com a denúncia, né, de todos os crimes dos nazistas e dos fascistas, dos campos de concentração, né? Criou-se um certo sentimento de repúdio dessa estrutura governamental e uma percepção de revalorização, né, dos direitos civis, da democracia, né, da forma representativa de governo, né, de população elege seus representantes, seus líderes. Então, com isso, parte das próprias elites, inclusive dos militares que apoiavam o Vargas, começaram a retirar esse apoio, começaram a pressionar para que o governo fizesse uma transição democrática. Então, aos poucos, entre 44 e 45, né, já ali no fim da guerra, começou a ter essa pressão e o governo começou a dar sinais de que poderia fazer essa transição política. Então, acabou a censura da imprensa, os partidos voltaram a poder ser criados, legalizados, teve anistia dos presos políticos, e o governo permitiu que houvesse, quando no fim dessa transição democrática, né, houvesse eleições para presidência, para deputados federais, senadores, e essa eleição foi marcada para 45, né, para dezembro de 45. Bom, com isso, com essa estrutura, com essa possibilidade de redemocratização, né, e dos interesses de parte da elite liberal, né, que começou a ter prestígio novamente, com essa possibilidade de funcionamento de uma economia liberal, os Estados Unidos, que representavam isso, estava com um prestígio tão grande como nunca, afinal de contas, tinha se recuperado da crise de 29, com um hibridismo entre economia liberal e intervenção estatal, né, como a gente já viu em aulas anteriores, e os Estados Unidos teve um grande protagonismo no fim da Guerra Mundial. Eles souberam articular uma própria propaganda sobre eles e como eles fizeram parte desse fim, né, dos terrores do nazifascismo. Né. Então, além de um crescimento econômico excepcional por conta da indústria bélica. Sim, com certeza. E de bens comuns, né, que eles importavam. Bens comuns que a gente fala são produtos comuns, coisas que a gente consome dia a dia, alimentar, por exemplo, ou de entretenimento. Bom, no entanto, o governo Vargas, como a gente disse anteriormente, regulava as relações entre empregadores e trabalhadores de forma a fazer propaganda do próprio governo. Né? Existiam grandes comícios, grandes eventos para o Vargas anunciar esses direitos como se ele estivesse dando, literalmente, ele dizia presentes à população. Então, parte dessa população realmente, desses trabalhadores, acreditava que os direitos deles estavam associados diretamente ao Vargas. E com essa possibilidade do Vargas sair do poder, muitas dessas pessoas começaram a se manifestar a favor do Vargas, dizendo que queriam que o Vargas ficasse. Esse movimento é chamado de queremismo. A imprensa estava denunciando o quanto que o Vargas se associava ao nazifascismo nessa forma de regular essas relações de trabalho, como elas eram uma forma de controle, né? De conceder as demandas dos trabalhadores de uma forma extremamente controlada e opressiva. Mas parte desses trabalhadores, lembre-se, né, muitos deles analfabetos, muitos deles sem acesso à educação,
eles tinham uma percepção que o Vargas que deu isso para eles, né? É importante a gente pensar que o trânsito de informações que acontecia nesse momento é muito diferente, é drasticamente diferente do trânsito de informações que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um fluxo de informações que chega no nosso celular, a gente tem acesso a uma variedade enorme de fontes de informações, de noticiários, que a gente não dá conta de consumir. Nesse momento aqui, esse fluxo, apesar de existir, ele ainda era pouco intenso, né? Pouco intenso no sentido de se formos comparar com hoje, o que é uma comparação até que não cabe, né? Uma comparação que não cabe. Mas é preciso a gente lembrar que nesse momento essas informações, inclusive o incentivo, né? Lembrando da questão da urbanização que a gente viu na nossa última aula gravada, a urbanização o investimento, né, nesse trânsito de comunicação, de informações, fazia parte desse processo de urbanização do Brasil. Então, esse fluxo de informações, ele acontecia, mas para uma população majoritariamente analfabeta, né? Então, por exemplo, com o fluxo de informações através do rádio, né, a coisa vai começando a mudar um pouco de figura. As televisões ainda eram para pessoas muito ricas, né? Não era uma realidade para a maior parte da população. Sim, o rádio, inclusive, tem um papel fundamental nessa propaganda do governo. A TV Sim. também, mas principalmente o rádio, o cinema. Bom, o que aconteceu é que, com o medo dessas elites industriais, agrárias e militares que queriam o fim da ditadura do Vargas, né, que queriam colocar seus novos interesses liberais, colocar seus interesses liberais novamente, eles se assustaram com esse movimento querenista, né? Perceberam que isso poderia ter potencial para manter o Vargas no poder. Por causa disso, essas elites organizaram um golpe e os militares invadiram e derrubaram o Vargas do poder. E isso colocou provisoriamente, né, o presidente do STF na época, que era o ministro José Linhares, na presidência, até que houvesse as eleições que ocorreram, como estava programado. E as eleições foram mantidas e os parlamentares eleitos eles realizaram uma nova constituinte, uma nova constituição. E existiam basicamente dois candidatos à presidência. O Eurico Dutra, que era apoiado pelo Vargas e tinha apoio de vários partidos trabalhistas, como a gente já disse anteriormente, né? Essas coisas, o Vargas, apesar dessa relação dele íntima, né, com o nazifascismo, com o autoritarismo, ele foi associado diretamente pelos trabalhadores como aquele que concedeu esses direitos. Então, os partidos de esquerda e democráticos ou de centro que estavam associados aos trabalhadores apoiaram esse mesmo candidato Vargas, certo? Portanto, né, interesses que eram, como se diz, apesar de não se relacionarem politicamente, necessariamente, tinham interesses comuns, né, e apoiaram esse mesmo candidato. As elites liberais, agrárias, inclusive os antigos coronéis, eles apoiaram o Eduardo Gomes, que era um candidato que eles acreditavam que ia ganhar facilmente. Só que o Eurico Dutra ganhou as eleições. E isso fez com que essas elites elas percebessem que agora os trabalhadores eram protagonistas políticos ainda mais intensos, protagonistas políticos ainda mais importantes e que tinham um poder ainda maior, né, nessa nova estrutura social que foi criada ali a partir de então. Bom, duas questõezinhas rápidas para a gente finalizar. Uma do Enem de 2012, tá, gente? E vocês vão perceber que todo esse tema que a gente abordou com vocês hoje, às vezes ilustra uma determinada questão cuja resposta não vai ter necessariamente a ver com o tema abordado. Então, olha só. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Tá? Olha como a propaganda teve
teve uma importância enorme nesse período. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário ao quê? A opção A experiência francesa expressa no chamado A Luta contra a Ditadura, não tem nada a ver, não tem nenhuma referência à França, e inclusive a bandeira que está sendo, né, vinculada à imagem é a bandeira do Brasil na época, tá? Mentira, não São é não. Paulo. São Paulo, perdão, gente. Sim. A bandeira de São Paulo na época. E aí essa é uma informação importante para o entendimento do restante da imagem. B, opção B. Aos ideais republicanos indicados no destaque a bandeira paulista. Poderia ser, porque aí a bandeira paulista está ali. Vamos deixar essa questão aí reservada. C, ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que empunha a bandeira. Protagonismo das Forças Armadas existiu, mas como base, né, de manutenção do então governo, tá? Os militares estavam associados a esse período, mas não de uma forma não de uma forma destacada, como a questão sugere, mesmo porque a própria imagem do militar empunhando a bandeira, né, na imagem, ela parece desfocada, o foco não é para ela, tá? Então a gente já pode excluir essa opção. D, ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano, né? Aí poderia ser também, porque os bandeirantes, né, na época colonial, gente, eles são associados até hoje como origem de São Paulo, né? Como um símbolo de luta, O símbolo do paulista em si. Sim, o símbolo do paulista em si. Então, aí, como a São Paulo, né, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, ele foi um espaço importante para esse período, uma opção válida, tá? A opção D. Sim, só um detalhe. Hoje em dia, essa imagem, né, do bandeirante como representante de São Paulo, ela está sendo bastante questionada, né? Que bom, né? Porque a gente sabe que eles foram brutalmente violentos, né, especialmente com os indígenas. Sim. E, como a gente pode perceber, né, foram responsáveis por genocídios. Sim, e essa imagem está sendo muito questionada, né? Como a gente tem percebido, por exemplo, as depredações, né, de imagens de bandeirantes, né, que existem estátuas e outras imagens em São Paulo. Opção ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. Não tem nada a ver, né, gente? Porque o Vargas esteve longe de ter um papel figurativo em todo esse período. Então, a gente fica entre a opção B e D. No caso aqui, não é a opção B, porque os ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulista não relaciona, né, esses ideais à bandeira paulista em si. O que se relaciona, né, na imagem, vejam bem, a questão está perguntando qual é a mobilização de referência histórica que a imagem traz. Então, a mobilização histórica que a imagem traz é o bandeirantismo, seria a opção D, né? Símbolo paulista apresentado, né, no primeiro plano. Sim. Essa, a gente não pode fugir da pergunta, a pergunta é muito objetiva, né? A referência, qual é a referência histórica? Sim. Portanto, é mais uma interpretação de texto associada à imagem. Sim, do que um problema histórico que a gente trata, tematiza, estuda geralmente quando a gente vai falar, né, do período Vargas. Né? Percebo, então, assim, não faz parte necessariamente do conteúdo que a gente estudou, não é? Ele só aparece como uma contextualização. Exatamente. O período que a gente estudou é como um pano de fundo do problema. Sim. Mas vocês não precisam conhecer especificamente essa questão do bandeirantismo para poder acertar a questão, porque ela é mais uma interpretação de texto e da imagem, né? Da imagem como um texto, inclusive. Exatamente. Então, a gente vai para a questão do Enem de 2017, né? A questão é uma questão muito boa, inclusive.
Estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência, né? Esse é um trecho de um artigo publicado em 1945. Os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também um candidato popular. Porque há 2 queremos, né? Queremos relacionado ao queremismo que a gente acabou de abordar. O queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele, por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Então, vejam bem, é um artigo de crítica, né? E aí é importante, gente, vocês sempre lerem da onde que o recorte, né, tanto o recorte da imagem quanto o recorte, né, desse trecho de texto está saindo. Eu não sabia que esse trecho era de um artigo chamado A Democracia, de setembro de 1945, mas a legenda ali traz. E a legenda é importante para a gente saber, né, porque ela ajuda a gente a responder a questão. Olha só por quê. A questão se trata do movimento político mencionado no texto, caracterizou-se por. Então, o queremismo caracterizou-se pelo quê? Né? Opção A, reclamar a participação das agremiações partidárias. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Apoiar a permanência da ditadura Estado-novista, poderia ser, tá? A gente vai ver por que essa não é a opção. C, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. Também não, o trecho não fala sobre isso. Né? D, reivindicar a transição constitucional sob influência do governante, poderia ser, a gente vai ver por que poderia ser essa, como de fato é a opção D. E resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. Não é o momento aqui, também não é o que o trecho traz. A opção D, né, pode confundir, porque o queremismo, né, queria a permanência do Getúlio Vargas. Tá? A questão é que o queremismo se relacionava diretamente à figura do Getúlio Vargas, não a ditadura estado-novista. Ele não queria necessariamente, o movimento queremista não foi conhecido por querer a manutenção da ditadura do Vargas, mas sim querer que ele continuasse como presidente da nova situação política democrática. Por conta de toda essa propaganda que a gente abordou, que foi construída com exaltação da figura do homem, né? Do homem Getúlio Vargas. Tá? Então, é por isso que a opção B não é a correta. Essa é uma questão que é bem pegadinha mesmo. Tá? A opção D, que é a correta, que é reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. Então, o que se queria nesse momento aqui? Que o Getúlio Vargas, né, a figura do Getúlio Vargas, facilitasse a transição de poder, tá? Em favor, né, da saída dele, mas que ele facilitasse, que ele figurasse como um facilitador dessa transição. Sim. Ou que ele permanecesse, mas que ele tivesse um processo político dessa transição constitucional. Era bem a questão necessariamente que ele saísse ou não, mas que ele tivesse ali nessa transição. Uhum, exatamente. Então, aqui no caso, é a opção D. De dado. Isso. Então é isso, gente. Foi isso que a gente preparou para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês e voltar em algum ponto que não tenha ficado bem explicado. A gente ressalta que é muito conteúdo, a gente sabe disso, né? Mas dúvidas são importantes e é preciso ser compartilhadas. Então, é melhor que seja compartilhadas antes da prova. Então, bons estudos e a gente está aqui à disposição. Bons estudos. Até a próxima.